Rapaziada, bora falar de Estados Unidos 2 e a nossa querida Austrália 0. Bora falar dessa rodada 2 da Copa do Mundo que já começou e tá pegando fogo, né? Estados Unidos, que venceu o primeiro jogo, hoje conseguiu mais uma vitória muito importante, encaminhando sua classificação e prezando no jogo só lá da meia-noite entre Turquia e Paraguai, um empate entre as equipes já para confirmar sua classificação para o mata-mata. Estados Unidos, que vem apresentando um bom futebol, começou hoje muito bem contra a seleção australiana e não demorou muito tempo. E, cara, no começo do jogo, assim, bem parecido como foi contra o Paraguai, né? Eu fiz o vídeo da vitória dos Estados Unidos contra o Paraguai e é engraçado que eles começam com um cruzamento do lado esquerdo para dentro da área e um jogador fazendo um gol contra, que no caso do Paraguai foi o Bobadilha. Eles começaram exatamente assim contra a Austrália, só que quem fez o gol contra foi o Busgas, que fez o gol contra a Austrália aos 11 minutos. Uma jogada pelo lado esquerdo, um cruzamento na área e o zagueiro da Austrália empurrando contra o seu próprio patrimônio, né? Uma jogada parece que ensaiada dos Estados Unidos, que coloca a equipe estadunidense à frente do placar naquele momento, com esse gol aí marcado. Então os Estados Unidos, além desse gol, estava muito bem, estava criando oportunidades e estava chegando mais ao ataque, criava mais oportunidades de jogo, principalmente pelos lados, e tinha o domínio da partida. A Austrália, que gosta mais de jogar defensiva, apostando nos contra-ataques, já começa ali tomando esse gol e quebra um pouco do que a Austrália tinha proposto para o jogo, né? Que era fazer o que fez contra a Turquia, se defender muito bem e quando tiver o contra-ataque, matar. Né? Mas, já dando meu pitaco aqui, acho que a Austrália já começou até mesmo errado para esse jogo. Acho que o Iracunda, que começou jogando no outro jogo como titular, acho que ele deveria, né, que ele que meteu o gol, na verdade, no outro jogo, acho que ele deveria ter começado jogando já, porque a Austrália já sabia que os Estados Unidos ia exercer uma pressão muito forte no jogo, então eles já precisariam começar já contratando, fazendo esses contra-ataques na partida. E essa demora, né, para colocar ele que só entrou no segundo tempo, né, então acho que começou errado o técnico australiano em não escalar ele para o jogo. Então a Austrália fazia um jogo muito reativo, tentando se defender, né, com a sua zaga alta, e os Estados Unidos vinha tentando furar esse bloqueio, vinha criando oportunidade, e até que conseguiu ainda no final do primeiro tempo, depois de um chute ali travado, o goleirão chega a defender a primeira bola, mas no rebote sobra uma bola para dentro da área, o Freeman aparece e faz o gol ali do 2-0. Ele que cabeceia, o goleiro estava meio fora da área, até tem um jogador ali que meio que atrapalha um pouco, a galera ficou reclamando de impedimento, mas o cara que faz o gol, ele não está impedido. Mas esse jogador que é o Balogun que atrapalha, a galera fala que ele estava impedido e deveria ser sido anulado o gol. Eu acho que não, o gol valeu e fez assim o 2-0 para os Estados Unidos, que foi melhor no primeiro tempo e para mim mereceu ter saído vencendo por 2-0 nessa primeira etapa, fez um primeiro 45 minutos melhor do que a Austrália, que só se defendeu e nada que atacou. Então uma Austrália que é aquilo, muito reativa, mas para esse jogo eles precisavam ir para o ataque, que foram o que eles começaram a fazer mais para o segundo tempo. Uma Austrália que teve que ir atrás do placar, teve que ir para cima, colocou o Iracunda no segundo tempo, colocou o McAuliffe, né, que também marcou, foram os dois jogadores que marcaram os gols da Austrália no último jogo, eles começaram no banco, não dá a entender porquê, né, eu acho que eles deviam começar jogando, mas tudo bem, eles começam no banco, depois entram no segundo tempo, a Austrália acho que até volta melhor no segundo tempo, assim, os Estados Unidos, obviamente, apostando ainda em contra-ataques, os Estados Unidos que começou a fazer mais o jogo reativo, porque estava com o placar na frente, tendo que meio que fazer a Austrália com seus grandalhões lá, né, e seu time que estava mais para se defender, ter que atacar. A Austrália até que atacou, teve duas grandes polêmicas nesse jogo, de 2 pênaltis não marcados. O primeiro foi um pisão em cima do Metcalfe, que ele é meio que empurrado dentro da área, mas também tem um pisão. Eu, assim, fiquei bem na dúvida de marcar pênalti ou não. Eu, na primeira impressão que eu tive, eu não marcaria o pênalti, mas teve um segundo que foi um toque ali na mão do jogador, se não me engano, acho que o zagueiro dos Estados Unidos, que aí sim eu marcaria o pênalti e não foi marcado. Claro, se mesmo se convertesse esse pênalti, ficaria o 2-1, né, mas poderia mudar o jogo e tal, mas assim, né, 2 erros assim, bem claros da arbitragem. O primeiro, acho que até você pode debater ali se você acha ou não, mas o segundo, cara, toque claro na mão. Então, uma arbitragem que eu não gostei muito hoje, mas quanto mais ia para o final do jogo, que ficava mais quente o clima, o juiz ia perdendo mais a partida. Muitas confusões no final do jogo, muitas discussões, muito empurra-empurra. Aí ele teve que começar a distribuir cartão para tentar parar um pouco da confusão. Então, de fato, o jogo meio que foi perdendo um pouco do controle do árbitro, que eu achei que não fez uma boa arbitragem. Ainda no final do jogo, o cara ainda saiu com fadiga muscular, irmão. Ele correu, mas não gostei muito da arbitragem dele, não. Né, analisando um pouco mais também do que foi o segundo tempo, né, uma Austrália, como eu disse, ela tinha que sair mais para jogar. Os Estados Unidos fez mais o protocolar, assim, foi segurando o jogo, fez algumas alterações, né, hoje o Pulisic nem jogou, ele estava no banco, né, foi poupado. Então eram os Estados Unidos que apostavam em contra-ataques para tentar matar e fazer esse terceiro gol, coisa que não aconteceu, mas
teve oportunidade para matar sim o jogo. Já a Austrália, nesse jogo aí, tentando ser um pouco mais ofensiva e barrando num jogo muito físico com os Estados Unidos, que acabou, né, rendendo vários cartões amarelos. E para a situação da Austrália, até que não era a melhor, não é a melhor dos cenários, claro. Se tivesse vencido, já estaria bem encaminhado. Como está os Estados Unidos se classificar, precisa apenas de um empate hoje da Turquia contra o Paraguai. E já a Austrália precisa de garantir o seu, né, torcer para o empate lá também, porque quem vencer no jogo de Turquia e Paraguai automaticamente já iguala a Austrália. Então, interfere muito esse jogo de hoje à noite para a situação da seleção australiana e para confirmar a vaga dos Estados Unidos. Então, aí, ó, os estreantes, né, os anfitriões, no caso, começaram bem, né? O México já classificou, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vai sair mais tarde. E também agora os Estados Unidos já muito próximo da sua classificação. Para a Austrália, é agora buscar um bom resultado contra o Paraguai e torcer para a Turquia, na última rodada, acabar parando nos Estados Unidos, ou até mesmo hoje eles já empatarem, que aí a Austrália fica com 3 pontos, a Turquia fica com 1, e também aí a equipe do Paraguai fica com 1, e aí apenas necessita de um empate contra a seleção do Paraguai para poder se classificar a seleção da Austrália, no caso. Então, acho que para a Austrália, acho que quebrou mesmo a partida foi o gol cedo, o gol contra sofrido, e já os Estados Unidos faz mais uma grande atuação, mostrando como as equipes que estão jogando nas suas casas, os Estados Unidos também ali, aproveitando os jogos que tem em solo nacional, e também o México, com lá a torcida mexicana fervorosa, mostram que o apoio da torcida sim faz diferença em uma Copa do Mundo. Eles fazem boas campanhas e jogando um bom futebol. E por isso estão indo longe até o momento na Copa, já quase garantidos aí no mata-mata logo no começo. Então é isso, cara. Mais uma análise aqui. Ainda hoje deve sair a análise do jogo do Brasil, obviamente, né? 9h30, Brasil e Haiti, segundo jogo do Brasil. Então, hoje eu resolvi fazer esse jogo aí de tarde. Tá rolando agora Marrocos e Escócia, não vai sair análise em vídeo curto, mas não vai sair análise em vídeo longo. Então, você fica ligado aqui no canal, porque esse final de semana tem muito jogo bom e vai ter muita análise aqui para você acompanhar. Então, se você já gostou desse tipo de análise, tem dos outros jogos da Copa, você que perdeu os primeiros jogos aí dessa primeira rodada, está começando agora também a fazer as análises dos jogos da segunda rodada que está começando, já alguns times aí, como eu disse, já encaminhando sua classificação. Mas é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente fala de Copa do Mundo, e quando voltar o futebol brasileiro aqui, né, Brasileirão, a gente vai começar também a falar sobre isso. Então, já se inscreve, já deixa o like, e também apoia o canal, que é muito bom. É isso, valeu, e tchau, até o próximo vídeo.